Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou professora de ciências e na aula de hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Mas antes de a gente começar a falar sobre cadeia alimentar, nós vamos retomar um pouquinho o nosso conteúdo da aula passada. Na aula passada nós estudamos sobre os seres vivos e a biosfera do que é o nosso planeta. Bom, a biosfera ela é formada por seres bióticos e seres abióticos. Quem são os seres bióticos? Seres bióticos são aqueles considerados como seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, ele precisa ter 3 características básicas: se alimentar, se reproduzir e respirar. Sendo assim, é considerado um ser vivo ou um fator biótico. E os seres não vivos, ou também chamados de fatores abióticos, que são aqueles que não apresentam vida, mas que estão presentes no nosso ecossistema, que são eles: a água, o ar, o solo e os minerais. A junção dos seres vivos, bióticos, e seres não vivos, os fatores abióticos, eles formam a nossa biosfera e eles são, a partir daí, utilizados como fonte de energia para os organismos presentes no planeta. Mas o que é energia, professora? A energia é uma fonte metabólica utilizada pelos seres vivos como fonte de transmissão de nutrientes de um ser vivo para o outro. Essa energia, ela é utilizada por nós seres vivos, tá? Durante as nossas atividades vitais. Então, para que o nosso metabolismo funcione, tenha um desenvolvimento, o nosso corpo continue funcionando, a gente precisa dessa energia. E de onde vem a energia que nós utilizamos? Essa energia, ela vem através de uma transferência, onde cada um absorve algo que já foi produzido por um organismo. Nesse processo, o indivíduo ele transporta ou transfere a sua fonte de energia para outro. Um exemplo de energia, de transferência de energia que nós temos aqui, a principal fonte de energia é o Sol. Logo em seguida, nós temos as plantas, que elas absorvem a energia luminosa juntamente com os nutrientes e o gás carbônico, formando assim agora uma energia para elas que é a glicose. E em seguida, elas transferem essa energia, que agora é o oxigênio, para a atmosfera. Assim, as plantas também servem como transferência de energia, tá? Para os animais, que aqui no caso nós temos o gafanhoto, que é a fonte de energia do gafanhoto são as plantas, e em seguida o gafanhoto serve como transferência de energia, fonte de energia para o sapo. Sendo assim, na transferência de energia, nós temos a chamada cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, os indivíduos eles servem de transferência de energia de um para o outro, indicados por setas que são unidirecionais. Então, a transferência de energia ela é unidirecional. A cadeia alimentar ela é dividida em 3 fatores. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Um exemplo que nós temos são as algas e as plantas, que são seres vivos fotossintetizantes. A partir de energia luminosa, eles produzem a glicose e acabam liberando oxigênio para a atmosfera. Sendo assim, são os maiores produtores de oxigênio que nós temos. Os consumidores são aqueles agora que obtêm a energia através dos produtores. Esses consumidores eles podem ser de 2 grupos, os herbívoros e os carnívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam basicamente dos produtores. Já os carnívoros são aqueles que se alimentam dos herbívoros. Então aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar, onde as plantas servem de fonte de energia para o inseto e o inseto serve de alimento agora para o sapo, tá? Sendo assim, nós temos um produtor, um consumidor herbívoro e agora um consumidor carnívoro. E para finalizar a cadeia alimentar, ou também chamada de teia alimentar, nós temos os seres decompositores. Quem são os decompositores? Os decompositores são aqueles organismos agora que se alimentam de resíduos ou então partes mortas de outros organismos. Esses decompositores são representados na natureza pelos fungos e pelas bactérias. A partir desse momento
que eles fazem o processo de decomposição, eles acabam liberando matéria orgânica para o solo. Professora, então quando a gente vê a laranja ficando verde, é um processo de decomposição? Isso, muito bem. A laranja, quando entra em processo de decomposição, a gente tem a ação de fungos, colônias de fungos, que se localizam naquele local para começar o processo de decomposição. Aqui nós temos agora um exemplo de teia alimentar. Diferente da cadeia alimentar, onde as setas eram unidirecional e um único organismo servia como fonte de energia para o outro, na teia alimentar, esse mesmo indivíduo agora ele pode servir como fonte de energia para vários outros, que é o que normalmente acontece no nosso ecossistema. Um único indivíduo, ele serve como fonte de energia para vários outros seres vivos. Na cadeia alimentar e na teia alimentar, nós temos também os chamados níveis tróficos. O que é nível trófico, professor? Nível trófico é a posição em que um grupo de animais eles ocupam numa teia alimentar ou em uma cadeia alimentar. Esse tipo de nível trófico, ele é determinado pelo tipo de alimento que ele vai ser consumido, tá? E a forma quando esse alimento vai ser consumido. Ou seja, a sequência dele vai ser direcionada como fonte de energia para quem ele vai ser indicado, para quem ele vai ser utilizado. Voltando no slide anterior, tá? Nós temos um exemplo aqui básico de nível trófico acontecendo, onde o milho ele serve de alimento tanto para o pássaro, como ele também serve de alimento para o rato. Mas esse mesmo milho ele também pode servir de alimento para o caracol, que o caracol vai servir de alimento para o pássaro, já o pássaro serve de alimento tanto para a cobra como também para o ser humano. Professora, então a energia é transferida do milho para o passarinho e depois do passarinho para a cobra? Isso mesmo. No nível trófico, nós temos a maior quantidade de energia aqui produzida foi pelo milho. Agora o milho transferiu a sua energia toda para o pássaro, como fonte de alimento. E esse pássaro agora transferiu a sua energia para a cobra, que ele foi fonte de alimento para a cobra. Aqui nós temos um exemplo, tá, de cadeia alimentar. A base da nossa cadeia nós temos os seres decompositores, que fazem a reciclagem da energia. Logo em seguida nós temos os seres produtores, que são aqueles que utilizam a energia luminosa. São os exemplos as plantas e as algas. Tá? E em seguida nós temos os consumidores primários, que são os herbívoros, os consumidores secundários carnívoros, e também aqui na base da nossa cadeia continua sendo os consumidores carnívoros, tá? Essa daqui então é o exemplo de seres heterotróficos, tá? Ou heterótrofos, que são aqueles que não produzem o próprio alimento. Aqui os seres autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são os seres chamados também de fotossintetizantes. Os seres decompositores também são chamados de heterotróficos, porque eles também não produzem o seu próprio alimento. A fonte de energia dele vem através da degradação ou decomposição dos alimentos. Algumas alterações na cadeia alimentar, elas podem afetar o nosso ecossistema. Essas alterações, normalmente ela é provocada através da ação do homem. Quando o homem acaba introduzindo no nosso ecossistema animais ou seres vivos que não eram nativos de um determinado ambiente. Como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a introdução de javalis. Esses animais não são nativos do nosso país, mas foram introduzidos aqui. Esses animais, eles não têm predador nativo na nossa região. Portanto, ele foi introduzido, mas ele começou, por não ter predador, ele começou a aumentar a sua população, causando assim alterações na cadeia alimentar. Bom, pessoal, e na próxima aula nós iremos fazer um trabalho em grupo, uma metodologia ativa, onde vocês irão se reunir em 3 grupos. Desses 3 grupos, 2 alunos serão os produtores, o restante da turma, serão os consumidores e outros 2 alunos serão os decompositores. Iremos para o pátio da escola e lá nós iremos colocar vários consumidores, a dar o nome para vários animais e passar um barbante de um aluno para o outro. Vocês irão então passar
um indivíduo será uma fonte de alimento um para o outro, assim formando uma teia alimentar. Bom, pessoal, agora que nós terminamos a nossa aula, vamos para a nossa primeira enquete. Pergunto a vocês, qual o papel dos fungos na cadeia alimentar? Baseado nessa imagem e que nós aprendemos na aula de hoje, os fungos são considerados seres consumidores, decompositores ou herbívoros. Quem respondeu seres decompositores acertou. Os fungos, eles acabam realizando o processo de decomposição de materiais. E esses materiais são transformados em fonte de energia e nutrientes para o solo. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa segunda enquete da nossa aula. Pergunto para vocês nessa imagem, qual o nível trófico do passarinho? Lembrando que aqui nós temos uma teia alimentar. Acertou quem respondeu segundo nível trófico, onde o passarinho agora ele é considerado como consumidor. Sendo assim, o primeiro nível trófico ali, né, seria o milho para ele, ou então o caracol. O passarinho apresenta nessa teia alimentar o segundo nível trófico. E é isso, essa foi a nossa aula sobre cadeia e teia alimentar e transferência de energia. Na próxima aula nós nos veremos novamente. Obrigada!